Vamos começar a aula então. Lembrando que você que não viu a primeira aula, no final desse vídeo, para você que vai assistir pelo YouTube, ou vai estar do lado de cá, ou do lado de cá, o link da primeira aula. Ou então você vai lá na IEQ Caraminguava, né? IEQ Caraminguava. Não, é segunda IEQ de Peruíbe, né? No YouTube. Segunda IEQ de Peruíbe. E você acompanha a primeira aula sobre o apóstolo Pedro, né? Vamos começar então, tá? A gente sabe que a gente parou naquele momento em que Pedro foi restaurado. Pedro foi restaurado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lá em João 21, capítulo 21, versículos 15 a 17, onde Cristo fala para Pedro, naquela que era a terceira vez que Jesus aparecia para os seus discípulos, quando ele fala para Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas 3 vezes, porque Pedro o negou 3 vezes, vocês sabem muito bem disso, né? E essa era a terceira vez, então, que Jesus Cristo aparecia para os seus discípulos. Depois de sua ressurreição, Jesus Cristo ficou quanto tempo com os discípulos, ensinando, instruindo, organizando a igreja? 40 dias. 40 dias ele andou com os discípulos, né? Fortalecendo, instruindo, enfim, organizando, deixando tudo do jeito que ele precisava, porque a gente chama de nascimento da igreja, né? No 40º dia, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 2 e 3, ele foi assunto ao céu, à vista de todos. Jesus foi para o céu, à vista de todos, e deu ordem aos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém até que fossem revestidos, né? Até que fossem fortalecidos pelo Espírito, que era uma promessa, que era uma profecia lá de Joel, né? E assim os discípulos ficaram em Jerusalém. Onde? No cenáculo. Ficaram todos lá em oração, em comunhão, congregando junto, né? Esperando esse revestimento. Talvez uns até com um pouco de medo, por conta da perseguição de Roma, por conta da perseguição dos religiosos, principalmente dos saduceus e dos escribas, também dos fariseus. Então eles acabaram ficando ali escondidos, esperando esse revestimento que viria do céu, que era uma promessa de Jesus Cristo, né? Ok. Passados 10 dias depois que Jesus foi assunto ao céu, ou 50 dias depois da sua ressurreição, que foi no domingo de Páscoa, vocês sabem muito bem, o judeu comemorava a festa do Pentecostes, né? 50º dia depois da Páscoa. A festa de Pentecostes. E foi exatamente neste dia de Pentecostes, isso daí vai estar relatado lá em Atos capítulo 2, que eles estavam reunidos em um mesmo lugar, e veio do céu o som como de um vento impetuoso, encheu aquela casa onde eles estavam reunidos, né? E foram distribuídos como linguetas de fogo, e todos foram cheios, todos foram revestidos do Espírito Santo. A palavra vai falar que eles começaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito os concedia, de acordo com o que o Espírito do Senhor dava para cada um, né? Bom, quando isso aconteceu, eles começando a falar em outras línguas, não vai estar escrito na Bíblia. A Bíblia não fala isso. Mas eu posso concluir isso. Por quê? Porque o cenáculo ele era um lugar que não cabia muita gente, né? E neste dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos vai falar que 3.000 pessoas foram convertidas depois da pregação de Pedro. Mas ora, 3.000 pessoas não caberiam no cenáculo. Talvez nem nas ruas, porque as ruas de Jerusalém eram muito estreitas. Eu acredito, e aí é uma opinião minha, não está escrito na Bíblia, que esses discípulos eles saem então do cenáculo e vão marchando até o templo. Lá no templo sim, caberia 3, 4, 5, 6, 10 mil pessoas, caberia facilmente lá no templo. Então eu acredito que eles vão marchando, vão andando, vão falando em outras línguas, pela rua mesmo. Você imagina aquele exército, aquele monte de homens e mulheres andando pelas ruas estreitas de Jerusalém, falando em outras línguas, né? E chegam lá no templo, então, e lá nós vamos conhecer o primeiro Pedro, né? Quando eles chegam lá, Pedro se levanta,
começa a falar com aquele povo, começa a falar em outras línguas. E aí acontece um fato interessante. As pessoas que estavam lá eram de lugares diferentes. Tinha árabe, né? Tinha pessoal da Capadócia, tinha... Era uma variedade de pessoas, era uma variedade de nacionalidades e todos eles falavam, cada um no seu idioma natural. Quando Pedro se quando eles escutam, quando eles ouvem os apóstolos, os discípulos falando, né, das grandezas do Senhor, das maravilhas de Deus, eles agem de formas diferentes. Uns agem com um certo ceticismo. Falam, o que isso quer dizer? Eu não sei, o que isso está querendo dizer? Eu não estou entendendo. Né? Outros agem com algum tipo de preconceito. Bah, são galileus, né? Porque vocês sabem muito bem que o galileu ele sofria muito preconceito. Né? Eles eram lá do extremo norte, lá do extremo norte de Israel, então eles sofriam muitos preconceitos, porque eram tidos como iletrados, não tinham conhecimento, não tinham inteligência. Então o galileu ele sofria muito por conta disso. Vou comparar com hoje aqui em São Paulo. Né? A gente tinha muito, antigamente as pessoas tinham muito a mania de chamar as pessoas quando queriam falar que elas não tinham muito entendimento, chamavam de aquele baiano, aquele não sei o que, aquele nordestino. Né? Até hoje eu já vi pessoas tendo esse tipo de atitude, seu baiano, essas coisas. Né? Então, por exemplo, quando Pedro começa a falar em outras línguas, outros discípulos falando em outras línguas, alguns acham com preconceito, falam, são galileus, né? Esses homens são galileus, são nordestinos, são do norte, esses caras não entendem nada, esses iletrados aí. Outros perguntavam, né, admirados, pasmos, falavam, mas como é que a gente pode ouvir eles falarem, se eles são galileus, como que a gente pode ouvir eles falarem na nossa língua de nascido? Outros pensavam que eles estavam bêbados, né, tão embriagados. Então Pedro se levanta, depois de ser batizado pelo Espírito Santo, depois de receber o revestimento que veio do céu, Pedro se levanta e prega a palavra pela primeira vez depois desse revestimento do Espírito Santo. Né? Pedro vai pregar e ele vai falar algumas coisas. Primeira coisa, ele vai defender, olha, vocês estão pensando que a gente está bêbado, mas não tem ninguém bêbado aqui não. Né? Às vezes nós que somos evangélicos, as pessoas pensam que a gente é meio pancadão das ideias, né? Ele tem... Tudo para ele é Deus, tudo é Jesus Cristo, tudo que acontece na vida dele é Jesus Cristo, mas realmente é Jesus Cristo. As pessoas pensam que a gente é meio louco da cabeça porque atribui tudo a Deus. Mas a palavra diz que por ele, para ele, por ele são todas as coisas, então é dele. Tudo é dele, pronto, né? Então, eles pensavam, estão bêbados, né? Então Pedro se levantou com ousadia. A gente conhece o primeiro Pedro, que era um Pedro ousado e eloquente. Ele se levanta e fala, olha, nós não estamos bêbados, né? Depois ele prega que, olha, isso daí é o cumprimento de uma profecia, da profecia do profeta Joel, né? Mais tarde, ele, no decorrer da pregação, ele vai falar algo que talvez nos dias de hoje seria um pouco difícil de entender. Porque veja, Pedro está tendo a oportunidade de pregar para milhares de pessoas. Se nós fôssemos colocar hoje em dia, qualquer pessoa que tem oportunidade, né, qualquer pregador de hoje em dia, o pregador da prosperidade, o pregador de bênçãos, né, o pregador de maravilhas, ele ia aproveitar essa oportunidade, talvez, para encher o ego daquele povo todo, para encher o ego daquelas pessoas ali. Olha, vou ganhar para Cristo, vou ganhar sendo bonzinho. Pedro disse não. Pedro disse, esse Cristo que vocês crucificaram, que vocês mataram, esse Cristo, ele foi aprovado por Deus. Esse Cristo, ele é o nosso Salvador. Esse Jesus, ele ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo. Né? E é ele que prometeu para nós, que disse para nós que ficássemos esperando esses tempos até que nós fôssemos revestidos do Espírito Santo, para que a gente possa hoje estar falando do Evangelho. Pedro falou isso daí. Mas ele prega a culpa. Ele prega a culpa de todo aquele povo que estava ali assentado, que estava ali ouvindo a pregação. Ele prega a culpa é de vocês. Vocês entregaram eles para os romanos.
Vocês entregaram eles. Então Pedro, nessa sua primeira pregação, irmãos, ele fala: nós não estamos loucos, nós não estamos bêbados. Prega a palavra, prega a profecia de Joel. Prega Jesus, o Salvador e aprovado por Deus, e prega a culpa daquelas pessoas que estavam ali. Muito diferente de hoje em dia, que às vezes as pessoas têm uma oportunidade de trazer a palavra, né? E fica tentando imaginar qual palavra vai ser boazinha, qual palavra vai ser bonitinha, que é para as pessoas que estão de repente com a igreja lotada vão gostar, e a gente não tem que gostar ou desgostar da palavra de maneira nenhuma. A palavra tem que entrar na gente, tem que trazer na gente arrependimento, tem que trazer na gente a convicção que nós somos pecadores, que nós erramos todos os dias, que nós somos dependentes de Jesus, que nós somos dependentes de Deus. E que todas as coisas que acontecem no mundo e aconteceram é por culpa da humanidade, não de Deus, porque Deus é perfeito, o homem que é imperfeito. Então Pedro, nessa primeira oportunidade, ao invés dele encher o ego do povo, que é o que aconteceria hoje em dia, ele prega a palavra firme, verdadeira, e do arrependimento, e a palavra da culpa, né? Bom, a palavra vai falar em Atos 2, versículo 41, que com essa pregação 3.000 pessoas foram convertidas. 3.000 pessoas convertidas na primeira pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro foi uma pregação de exortação. Foi uma pregação de chamar a atenção. Foi uma pregação do pecado, né? O batismo com o Espírito Santo, hoje em dia, meus irmãos, as pessoas confundem muito. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o que é realmente o batismo com o Espírito Santo. Vou te dar um claro exemplo. Eu já vi muito disso. As pessoas, depois de serem batizadas, entre aspas, né, com o Espírito Santo, aí ela fala: agora eu sei falar línguas, agora eu rodopio, agora eu deito no chão, eu levanto, eu deito de novo, eu dou mortal para trás, eu dou mortal para frente, eu passo por baixo do banco, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso daí não tem muito a ver com o Espírito Santo não, tá? Mas eu choro, eu isso, eu aquilo, não. Porque se você for ver a palavra, você vai ver que o Espírito Santo, depois do batismo, a primeira atitude de Pedro foi ter ousadia para pregar a palavra. Ele foi eloquente. Ele não temia mais a sua própria vida, nem a vida de mais ninguém. À medida que o Espírito Santo desceu sobre eles, ele teve o discernimento pelo Espírito Santo de interpretar que aquilo que estava acontecendo era profecia, era as escrituras, era uma promessa, era uma profecia que estava escrito lá em Joel. Então ele entendeu, né? Eu digo para você que a maior prova do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo na sua vida, não é o falar em línguas, de maneira nenhuma. Não é o cair no chão, não é o rodopiar, não é nada disso. Isso daí é tudo externo, né? A maior prova do Espírito Santo dentro de você é a ousadia para falar da palavra de Deus. Independente do quanto você conhece, isso daí não significa nada. Pouco ou muito, não importa. Pedro era iletrado. Pedro não tinha muito conhecimento teológico. Mas o Espírito Santo dentro dele fez com que ele tivesse ousadia para se levantar no meio de todo o povo e falar da palavra. Esse é o batismo no Espírito Santo, né? O Espírito Santo revelou para ele que o que estava acontecendo era a promessa de Deus. Isso é batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para ele que aquele Jesus realmente era o Salvador. O Espírito Santo mostrou para Pedro que a palavra a ser pregada não poderia ser uma palavra de enchimento, né, para as pessoas. Era uma palavra de exortação, porque aquele povo estava precisando de entender o quanto eles eram culpados pela morte de Cristo. Isso é batismo no Espírito Santo. Agora a pessoa é batizada no Espírito Santo, no entanto, você é batizado no Espírito Santo às vezes dentro da igreja, e na rua não é. E nas redes sociais não é. Então não é em lugar nenhum, que o Espírito Santo ele te completa, né? Vamos conhecer o apóstolo Pedro, que era um canal de cura. Depois disso, o apóstolo Pedro também se torna um canal de cura. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai falar que na porta do templo, Pedro cura um paralítico, né? Vocês conhecem muito bem, tem até o louvorzinho na porta do templo, né? Que Pedro usou o nome de Jesus e o paralítico andou. Esse louvor é muito bom.
e vai falar que Pedro cura esse paralítico na porta do templo. O Pedro entrando, né? E aquele paralítico, Pedro e João entrando, e aquele paralítico pede dinheiro, pede esmola, né? Um paralítico que, se a palavra vai falar que ele estava há 40 anos com essa deficiência, era coxo, enfim. E Pedro e João entrando lá no templo para orar, aquele paralítico pede um dinheiro para ele, ele fala, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Vocês conhecem muito bem. Então Pedro, a partir desse momento, começa, talvez ali ele fitando os olhos, ele percebeu a oportunidade de operar a primeira maravilha, aquela maravilha de Jesus, que Jesus tinha dado para ele. Ele viu a oportunidade. Quando ele faz isso, uma coisa acontece. Aquelas pessoas começam a admirar Pedro, a querer idolatrar Pedro e João, a seguirem Pedro e João para talvez tocar nele alguma coisa assim, e eles ficam maravilhados com tudo aquilo. E aí Pedro vai fazer a sua segunda pregação. E essa segunda pregação de Pedro também é exortativa, diga-se de passagem. Depois de operar um milagre, né? Ele fala, por que vocês estão maravilhados com tudo isso? Por que vocês estão maravilhados com isso daqui que a gente está fazendo? A gente não está fazendo isso daí por nós não, porque nós não somos nada. Quem está fazendo isso através de nós é o Espírito de Jesus Cristo. Qual Jesus Cristo? Aquele que vocês mataram. Aquele que vocês crucificaram. Né? Aquele que vocês desprezaram. Aquele que vocês entregaram. Então Pedro faz aquela sua segunda pregação, e nessa sua segunda pregação, mais uma vez exortativa. Qual que é o resultado dessa segunda pregação de Pedro, Daniel? Vai estar registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, que ouviram a palavra, creram, e chegou ao número desses homens de quase 5.000. A primeira pregação de Pedro, exortativa, 3.000 almas convertidas. A segunda pregação de Pedro, exortativa, 5.000 almas convertidas. Você sabe por quê, irmão? Porque as pessoas se convertem quando eles entendem que são pecadores. Ninguém se converte sendo abençoado. A verdade é essa. Ninguém se converte na vida boa. Ninguém se converte achando que tem justiça própria. As pessoas só se convertem quando elas têm a noção do pecado. Quando elas conhecem o amor e a misericórdia de Cristo. E quando elas reconhecem, quando nós reconhecemos que a morte de Cristo foi por nossa culpa. Que o sangue derramado de Cristo não é o sangue dele. É o meu e o seu sangue que deveria estar sendo derramado ali na cruz. Que aquele homem que foi pendurado no madeiro não foi por culpa dele, foi por culpa minha e sua. Aí as pessoas se convertem. Antes disso, as pessoas não há possibilidade de conversão. Né? Capítulo 5, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, vai nos falar sobre esse Pedro curador, esse Pedro que cura, né? Canal de bênção, canal de cura, mas de uma forma um pouco diferente. Nós todos falamos que a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava, né? Até a sombra de Pedro curava. No entanto, a Bíblia não diz exatamente isso, né? A Bíblia não diz exatamente que a sombra de Pedro curava. Eu faço questão de ler com vocês, tá? Eu faço questão de ler com vocês o que está escrito. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. Está escrito assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Né? A palavra não vai falar que a sombra de Pedro curava, mas fala que as pessoas colocavam
as pessoas, os enfermos no caminho. E quando Pedro passava, a sombra de Pedro ia passando por cima daquelas pessoas. E aquelas pessoas pensavam da seguinte forma: se pelo menos a sombra desse homem passar, esse homem abençoado por Deus, esse homem cheio do Espírito passar aqui, eu vou ser curado. Meu amigo vai ser abençoado, né? Nesse sentido. Mas a Bíblia não fala que a sombra de Pedro curava. A pergunta é: Daniel, você acredita que a sombra de Pedro curava? Acredito sim. Por que você acredita? Porque às vezes Deus usa de ações ou objetos para fortalecer a nossa fé e para que a gente demonstre através disso que nós cremos num Deus do impossível através de atitudes nossas, né? Às vezes as pessoas, algumas igrejas, aquelas mais reformadas, né, aquela da que a gente chama da primeira onda, elas até chegam a criticar as pentecostais, que somos nós, a quadrangular, por conta do óleo ungido, dessas coisas, mas é bíblico, tá? Você vai ver que as vestes de Paulo curava. E ali sim é claro em falar que as vestes de Paulo curavam, né? Vai estar lá em Atos 19, versículo 12. Fala que as vestes de Paulo, as roupas de Paulo, né, a toalha que Paulo se secava, acabava curando. Mas não é por conta de Paulo. Era por conta que as pessoas criam tanto naquilo ali, criam tanto que Deus estava no negócio que acabava curando, né? E as pessoas criam também que a sombra de Pedro curaria e as pessoas realmente eram curadas, né? Eu só vou falar para você, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, 14. Tiago vai falar bem assim: tem alguém enfermo entre vós? Chame o presbítero. E o presbítero vai orar por ele com óleo ungido, com azeite. Está escrito bem assim, que o presbítero vai passar o azeite no enfermo e vai orar por ele e ele vai ser curado. Eu vou repetir. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Né? Bom, nós vimos o Pedro, que foi um curador, um canal de bênção, né? Um canal de cura por Jesus. Pedro destemido. E aí a gente vai ver esse Pedro destemido no capítulo 4 até o capítulo 6. Você vai fazer a leitura completa depois e você vai perceber que Pedro se tornou um homem destemido. Destemido a ponto de aqueles que fizeram com que ele negasse Jesus Cristo, agora ele não tinha mais medo de negar Jesus Cristo de maneira nenhuma. Um Pedro destemido a tanto de falar por 2 vezes, pelo menos relatado aqui na Bíblia, e talvez até mais, que não obedeceria o homem, obedeceria a Deus. Só obedeceria o homem desde que o homem estivesse dando ordens que não transgredissem a lei de Deus. Né? Muitas vezes as pessoas acham que devem obedecer a lei dos homens. E deve. Não vou falar que não. E deve obedecer a lei dos homens. Desde que essa lei não transgrida a lei, os mandamentos que Deus deu para você. Quando esses mandamentos dos homens transgredirem o que Deus mandou você fazer, o mandamento que Ele deu para você, então você deve obedecer à lei de Deus. Vou dar um exemplo. Capítulo 4, versículo 19. Vou fazer a leitura. Respondendo-lhe Pedro, porém, e João, lhe disse: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Qual que era a situação aqui? A situação é que Pedro, depois de ter curado aquele homem, aquele paralítico, as autoridades levaram ele até o Sinédrio para poder interrogá-lo. E eles disseram para Pedro e para João que não era para eles pregarem o nome de Jesus Cristo mais, não era para ele ficar pregando no templo, não era para ficar pregando em lugar nenhum. Então Pedro responde da seguinte forma: respondendo, porém, Pedro e João disseram:
julgai entre vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ou seja, eu vou obedecer quem? Vocês ou a Deus? Cristo deu um mandamento para mim, que é de pregar a palavra. E eu não estou fazendo nada de errado. Então, se a autoridade não permite você pregar, você vai pregar. E foi o que Pedro falou. Mas ele falou isso daí mais uma vez. Capítulo 5, versículo 29. 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Qual que era a situação aqui? A situação é que depois depois de ter dado ordem para Pedro e João não pregarem mais a palavra, Pedro saiu e foi pregar direto. Não quis nem saber. Porque interessava obedecer a Deus do que os homens. Foi o que ele disse. Ouvir o que Deus mandava do que o homem mandava. Quando isso acontece, Pedro é capturado mais uma vez e é preso. A palavra vai falar que depois de um tempo, um anjo aparece e tira Pedro daquele lugar, sem destrancar a porta, sem acordar os guardas. Ele simplesmente some. Quando os guardas chegam, o cárcere está trancado, tudo fechado, tudo no lugar, só que os que tinham sido presos não estavam mais lá, né? Então eles saem daquele lugar e quando saem eles continuam pregando. Então ele é capturado mais uma vez, né? E aí interrogado. Só que eles não bateram nele, não fizeram nada com medo de serem linchados, claro, os guardas. E aí mais uma vez eles indagam os discípulos falando para ele: olha, nós não... Vou ler o versículo 28 do capítulo 5. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome, eis que achastes Jerusalém dessa doutrina, encheste Jerusalém dessa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Estão falando: olha, eu já não falei que é para você não ficar pregando Jesus Cristo? Eu já não falei para você que é não para ficar falando o nome desse tal de Jesus? E ainda quer lançar para cima de nós o sangue deste homem? De maneira nenhuma, vocês não podem fazer isso. Aí Pedro responde, né, que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Traduzindo, vou continuar pregando mesmo que vocês digam não. Mesmo que vocês digam que não é para fazer, né? Mas assim, esse Pedro pregador, esse Pedro destemido, esse Pedro ousado, esse Pedro eloquente, também era um Pedro que tinha muita coisa para aprender. Era um Pedro que tinha que entender muita coisa ainda, tinha muita coisa para aprender. A gente vai conferir isso daí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, de 9 até 18. Vou dar uma passada lá, vou abrir. Você vai lembrar que Pedro estava dormindo e de repente ele teve um sonho, uma visão de um lençol com alguns animais. E o Senhor falava para ele: coma os animais, coma os animais. Pedro vai falar o seguinte: Senhor, mas eu nunca coloquei nada imundo na minha boca, não posso comer esses animais não, Senhor. Isso daí foram 3 vezes consecutivas, falando: olha, come esses animais. Até que ele foi entender por que Deus estava falando para ele, porque o Espírito do Senhor estava falando para ele comer aqueles animais. Era porque mais tarde, alguns soldados, alguns servos do centurião Cornélio, iria até a casa de Pedro e pediria para que Pedro o acompanhasse até a casa de Cornélio, né? E quando Pedro vê aqueles homens que não são judeus, são gentios, na verdade ele não poderia nem conversar com aqueles homens direito, não poderia nem deixar aqueles homens entrar em casa, não poderia comer, não poderia orar, não poderia fazer nada com aqueles homens por conta da lei judaica. Então Pedro acaba entendendo mais tarde que aquela visão que ele teve dos animais imundos era Deus querendo mostrar para ele, era Jesus querendo mostrar para ele que apesar dos seus preconceitos, apesar da lei que ainda imperava um pouco na sua mente, um pouco no seu coração, a salvação não era só do judeu, a salvação era de todos.
Que o Israel de Deus não era um Israel geográfico. Que quando o lençol do templo se abriu, quando o lençol do templo foi rasgado, todos nós, sem exceção, independente de raça, independente de nacionalidade, independente de status social, independente da vida passada, todos nós, a partir do momento que formos convertidos, temos acesso livre ao Santo dos Santos. Jesus estava querendo mostrar para Pedro isso. Só que o coração de Pedro ainda tinha muitas reservas com os gentios. Né? Ele ainda tinha muita reserva. Então Deus ainda estava ensinando muita coisa para o apóstolo Pedro. Então Pedro vai até a casa deste homem, ora com este homem, e ali ele vê todos que estão naquela casa, porque a palavra vai falar que esse centurião ele era um homem muito piedoso, um homem muito de oração, né? Eles são batizados pelo Espírito Santo também, os gentios. Pedro entende isso, né? Pedro entende isso. Eles são batizados pelo Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, né? Também. Então, esse Pedro acaba aprendendo isso, aprendendo que a salvação não era só para o judeu. Nós vamos conhecer agora também um Pedro errante. Porque veja, às vezes as pessoas pensam que o fato de você ser convertido, que você para de errar do dia para a noite. Isso daí não tem lógica. Você continua sendo um pecador, você continua sendo um errante, você continua com as suas dúvidas. A diferença é que, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, você se arrepende. Você entende que é pecador. À medida que você vai se aproximando de Cristo, você vai percebendo quão pecador é você, né? Mas Pedro ele continua tendo muito que aprender, igual a gente viu em Atos 10, versículo 9 a 18, mas ele continua um homem errante, igual está lá registrado em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Vou mostrar para você por quê. A palavra vai falar que Pedro ele vai para Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, ele começa a comer com os gentios, a conversar com os gentios e abraçar os gentios, né? E comer da comida dos gentios. Aquele que tinha uma reserva muito grande com os gentios, agora não, agora ele está muito junto com os gentios. O problema foi quando Tiago chegou em Antioquia. Quando Tiago chega em Antioquia, Pedro acaba se afastando dos gentios. Não posso ficar muito perto de vocês mais, eu não posso comer com vocês mais, eu não posso comer da comida de vocês, mas ele acaba se afastando. Aí Paulo relata lá em Gálatas 2, versículo 11. Vou fazer a leitura para vocês. 2:11 de Gálatas. Diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, Pedro ficou com medo de ser julgado. Você está andando com gentio, essas coisas, né? Então Pedro ainda era um homem errante, um homem com muitas dúvidas ainda. A gente, irmãos, que somos chamados por Deus, nós que somos chamados por Deus para pregar a palavra, para transmitir o evangelho, para trazer algum ensinamento dentro das nossas limitações, é claro, ainda temos muitas coisas para aprender, igual o apóstolo Pedro. Ainda erramos todos os dias, mas isso não nos desqualifica para pregar o evangelho. O fato de nós sermos errantes na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso trabalho, sermos imperfeitos, não nos desqualifica de maneira nenhuma. Ao contrário, ele nos qualifica mais ainda. Não tem lógica. Como que um erro te qualifica mais ainda? Pelo que o apóstolo Paulo fala. Quando penso que eu estou forte, eu estou fraco. Ou seja, quando eu confio em mim mesmo, eu não estou valendo nada. Agora, quando eu percebo que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque eu dependo do Senhor. É por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? É nas nossas fraquezas, é apesar das nossas dificuldades, é apesar das nossas limitações que o poder de Deus se aperfeiçoa.
É assim que a palavra de Deus funciona. Então muitas vezes a gente é até julgado. Ah, mas você vai pregar uma coisa que você não pratica direitinho, você não é perfeito, no altar é de um jeito, prega bonito, não sei o quê, mas no dia a dia não é assim. E de fato não vai ser e nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque nós somos errantes, porque nós somos imperfeitos, porque nós temos muitas coisas para aprender. E a gente aprende isso daí no dia a dia, né? Bom, vou continuar. E eu acho que eu vou finalizar. Deixa eu dar uma olhada no horário aqui. Já mandar um alô. Acho que a Vanessa está junto com a gente. Vanessa Marques. O irmão Leonardo, a Val. O Eduardo. A irmã Débora. Está junto com a gente também. Né? Bom dia para vocês aí. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Né? Vamos lá. Depois desse Pedro errante, a gente vai encontrar, né, num período da sua vida, um Pedro escritor, um Pedro profeta, né, um Pedro aconselhador, um Pedro pastor. Ele escreve 2 cartas para o povo da dispersão. Ele diz lá nas suas cartas, para os irmãos da dispersão. Os irmãos dispersos, os irmãos que estavam em vários lugares, né. Na primeira carta ele vai usar a ajuda de Silvano, ou Silas, porque era um homem erudito, entendido da palavra, né? Conhecedor da palavra, muito inteligente, sabia escrever grego, hebraico, aramaico. Então, com a ajuda de Silas, Pedro acaba escrevendo a primeira carta. Na segunda carta, Pedro já escreve sozinho, né? Então, Pedro, mais tarde, ele se torna um escritor, manda carta para as igrejas para continuar conduzindo a igreja. Quis Deus que na Bíblia não tivesse exatamente o dia da morte do apóstolo Pedro. Isso daí não está relatado na Bíblia. Mas de acordo com João, capítulo 21, ali do versículo 18 até o versículo 23, a gente viu na outra aula, Jesus acabou falando para ele, né, quando era jovem, então andava por onde queria, mas quando for velho, outro te cingirás e te levarás a lugares que você não quer, né? E a palavra é clara lá, fala, disse isso para mostrar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Está lá em João 21, versículos 18 a 23. Dá uma lida lá depois. Bom, então esse era o tipo de morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. Isso daí, a morte de Pedro, irmãos, foi entre o ano 64 e 67 aproximadamente, tá? Então, os historiadores, eles têm algumas ideias de como isso aconteceu. Vocês sabem muito bem, em 18 de julho do ano de 64, Roma foi incendiada. Foram 11 noites e 10 dias de chama em toda a cidade de Roma. Roma tinha 14 bairros. Desses 14 bairros, 10 foram incendiados. Desses 10 bairros, 3 foram a ruínas, foram totalmente destruídos. Sobraram 4 bairros dos 14. Esses 4 bairros eram densamente povoados por cristãos e judeus. Alguns historiadores atribuem o incêndio de Roma ao imperador da época, que era o imperador Nero. Então isso dá um álibi para Nero, como os bairros que não foram incendiados, que não sofreram nenhum dano, eram povoados por cristãos e judeus. Isso dá um álibi muito grande para Nero, para colocar a culpa do incêndio de Roma nos judeus e nos cristãos. A história vai falar que começa uma caçada muito grande a judeus e cristãos. De maneira que faltou madeira para crucificar crente. Faltou madeira para pendurar cristãos e judeus nas ruas de Roma, porque eles penduravam e colocavam fogo, jogavam óleo dentro do corpo da pessoa, do infrator, e colocavam fogo e fazia de luminárias. Hoje em dia a gente tem postes, né, nas ruas iluminando as ruas, mas eles faziam isso com corpos de crentes. Neste momento o apóstolo Pedro também é capturado. O apóstolo Pedro também é capturado. E fica preso durante um tempo.
E mais tarde, por volta do ano de 67, ele acaba sendo, segundo o primeiro que escreveu isso daí, que foi um homem chamado Jerônimo de Alexandria, ele foi crucificado. Mas no momento da sua crucifixão, ele disse que não era digno de ser crucificado como seu mestre pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Né? Isso daí não está na Bíblia, mas a história, a partir de Jerônimo de Alexandria, que foi o primeiro a escrever isso daí, diz dessa forma, e dessa forma eu realmente acredito que foi. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Não esqueçam de entrar lá no nosso canal do YouTube, que você vai ver que tem duas playlists lá, uma de pregação e uma outra de estudos. Os estudos que nós temos feito aqui, vocês encontram lá na playlist de estudos. E as pregações dos cultos que a gente realiza lá na igreja, você encontra na playlist de pregações. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever lá também. Ative o sininho para que toda vez que tem uma novidade no canal, o YouTube acabe notificando vocês. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.